Amada Igreja do Senhor, quero saudá-los a todos que estão nessa audível, com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É num momento quanto este que nós temos a oportunidade de avaliar, verificar, observar o que Deus tem para nós. Neste momento, como é de praxe da IBEP, nós fazemos uma mini vigília e até de certa forma é autorizada pelo Senhor, com a finalidade de antecipar a ceia do Senhor. E diante disso, eu gostaria de ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver, ou seja, vejam que a beleza de Cristo resplandece convosco aquilo que o serve. E, portanto, as vossas boas obras, por que não dizer os vossos testemunhos, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, que surjam os frutos do Espírito. Bem saber, enquanto que o crente de oração, os seus frutos, com certeza, serão gradativamente maiores no seu quilate. E, conceptivamente, o resultado será as bem-aventuranças. Quem é que não quer esse retorno prometido por Deus maravilhoso? No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 17, diz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois. Mas se as praticares, afinal também como foi com os discípulos, porque isso ocorreu. Atos no capítulo 2, versículo 47, diz: louvando a Deus, eles caíram na graça de todos, todo o povo, por dizer melhor, porque havia sinais entre eles, que Deus assim outorgava a eles. E todos os dias, devido a esse resultado maravilhoso, havia salvação entre eles, quantitativa. A igreja crescia. E ocorre que hoje, nos dias de hoje, nós sabemos que na pandemia, na circunstância, na situação que nós estamos enfrentando, o crescimento espiritual é de extrema prioridade. É imprescindível até o crescimento espiritual. Porque é dele que se dá e reflete a capacidade, a competência, o poder, os sinais. E mais ainda, a nossa manutenção nas circunstâncias, dificuldades que nós estamos vendo aí, misericórdia, o que está previsto na nossa estada. Nós estamos entre. Em Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2, diz: filho meu, não te esqueças da minha instrução, ou seja, daquilo que Deus tem ensinado até aqui. Quanto ao teu guardar, que tenha no seu coração os mandamentos do vosso Deus, porque Ele te dará longura nos dias que realmente ainda nos restam, os dias de vida. E mais ainda, na palavra de Deus diz assim: e paz, ou seja, tranquilidade, conquistas, bem-aventurança, por dizer melhor. O crescimento espiritual, é bem verdade que ele é gradativo. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz: mas a vereda dos justos, ou seja, daqueles que são santificados, é claro, é como a luz da aurora. É interessante observar que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, ou seja, ser adequado, ser de conquistas, de movimentação que chega até o trono do Senhor para Ele atentar pelas nossas necessidades. Crescimento espiritual é que gera o tão almejado Ebenezer, que no grego é da ajuda, é da forma de Deus nos conduzir e nos apoiar e nos socorrer. Como diz em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12. Quando simplesmente Samuel, ordenado por Deus, revelado, é claro, tomou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem. E diante de todo o povo que ali se encontrava, o povo do Senhor, os judeus, quer dizer, e ele pôde dizer palavras reveladas. Ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Alguns, nas suas interrogações,
até de certa forma questionam, ou preocupam, ou incomodam, e sentem até depressivos. Por quê? Por quê? Porque Deus abençoa, às vezes parcial, ou até aqui nada aconteceu ainda, mesmo aqueles que até se afirmam ser de oração. Porém, nós sabemos que já capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. É bem verdade. É uma autorização. Mas é necessário tirar aquilo que Deus não concorda. Mas quantos? Quantos? Quando até mesmo tratados ou provados também, afinal, porque provado todos nós seremos, e às vezes até exortados, como Deus tem me usado para praticar isso com alguns irmãos, até por telefone. Quantos que me ligaram? Quantos sinais Deus operou por esses dias, esse ano todo, o ano 2020? Senhor dos Exércitos, 2021 começou diferenciado. Porque o Senhor diz que esse ano é ano de justiça. Pode observar que não foi, não está sendo e não será igual a 2020. Será muito mais agravante. Mas, entretanto, aqueles que realmente estão adequados, conforme o Senhor tem requerido, verão diferencial, porque Deus cuida daqueles que estão na sua presença. Portanto, apesar dos quesitos que estão realmente ornados necessariamente, às vezes o desânimo traz para alguns a intenção de flexibilizar a situação através dos seus conceitos, com alternativas até, de buscar onde se encontrar dentro do seu conceito filosófico. E aí que entra em cena muitas vezes o diabo, aproveitando para psicografar e mudar o curso do propósito que Deus teria contigo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virá tempo. Quantos às vezes estão sendo engodados, não percebem? E não suportaram a ação doutrina, ou seja, essas que estão aí, parece que são duras, ousadamente fortes. Doutrinas que são realmente vindas do altar do Senhor, mas entretanto tendo desejo em seus corações de fazer as coisas do seu jeito. E às vezes tende-se a ouvir coisas agradáveis, porque o inimigo tira vantagem, ele psicografa, como foi dito há pouco. E por isso os orientará a juntar condições, mestres até, que venham a satisfazer os seus anseios, ou seja, os seus próprios desejos. Nós estamos vendo que está voltando aquela linhagem horrenda, religiosa, seita, o conceito da predestinação. Para quem não sabe, fechando aspas, apenas uma soma. Predestinação é uma forma que se trata da forma como se fosse performance, simplesmente amenizar situações, evitar sofrimento, ou seja, garantias até que as pessoas que estão em pecado, elas têm a garantia que uma vez salvo, sempre salvo. E por isso elas não têm problema, não têm por que preocupar. Mas, no entanto, observe essas pessoas como elas estão vivenciando. A prova é que todas as vezes que eles levantam, eles caem. Vai cair de novo se surgir novamente. Porque o crescimento espiritual é só para quem tem intimidade com Deus. Afinal, além das conquistas que vêm posteriores, que vêm, portanto, com o Senhor. Mas é claro, as provas virão e serão equivalentes. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, diz mais: o que não soube fez, e até coisas que mereciam até mesmo castigo, porventura, porque aquele que não peca faz isso mentiroso, diz o próprio Paulo, com poucos açoites, às vezes, pela medida do que late, será castigado. Mas aquele que muitas vezes, por dado, exigido, requerido, muito por até mesmo confiado, assim, portanto, ainda muito lhe pedirá. Muito será requerido. Aquele muito se dá, muito é exigido, não é assim que é a forma mais em síntese? Portanto, sem crescimento espiritual, as dificuldades tendem a continuar ou aumentar até. Interessante que nós estamos batendo exatamente nessa palavra, crescimento, desenvoltura. Nós estamos num momento que, se o crente não crescer, ele não superará essa situação. Porque apesar que a Bíblia diz que onde mudou o pecado, sobre mudou a graça, só que essa graça tem que ser acompanhada por nós. Porque o pecado está aqui e a graça está a mais. Mas só que a graça, para não ser superada
pela ação do pecado, nós temos que estar sempre ascético a inovações. Porque o inimigo inova e o Senhor com muito mais. Portanto, Deus coloca na vida do crente condições de superar essas dificuldades tão horrendas que estão surgindo. Até para superar aberrações como foram citadas. Por isso eu afirmei, porque essa é uma realidade, que a falta de crescimento espiritual, a tendência é reduzir a capacidade de defesa. João no capítulo 11, versículo 40, diz, respondeu-lhes o Senhor Jesus quando foi inquirido. Ele disse algo interessante que ele já há muito tempo já vinha falando, e ele estava só refletindo, fazendo lembrar. Ele disse, eu não te disse, ou não disse a vós, que se creres, ou seja, obedecer, porque a palavra crer, ela origina do obedecer, verás a glória de Deus, ou seja, verás os sinais, a resposta, a bem-aventurança. Porque para transfigurar a ótica transcendental no crescimento espiritual, porque essa é a realidade, Tiago capítulo 4, versículo 8, também, como eu disse há pouco, é a referência. Chegamos a Deus, chegará a vós, mas é necessário tirar aquilo que Deus não concorda. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 17, 18 e consecutivamente o versículo 20, diz, assim toda árvore, essa é a figuração que Deus deixou. Toda árvore boa produz bons frutos. É bem verdade. E toda árvore má produz frutos maus. Afinal, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, eles, pelos seus frutos, serão conhecidos, serão reconhecidos, serão percebidos. Aliás, sem fruto, não há paga de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 25, é claro. Entretanto, aquele que atenta bem pela lei perfeita da liberdade, e nela, portanto, persevera, está em oração, em contínua comunhão, contínua santificação, e não sendo apenas um ouvinte esquecido, quando Deus está falando, como agora, mas, portanto, executor da obra do Senhor, quando é mandado, ordenado, os frutos com certeza surgem. Este sim, este será bem-aventurado em tudo que ele fizer, porque Deus não só o usará para fazer, como para também dar a paga. Portanto, toda bem-aventurança precede esse tão almejado, tão necessário, tão ditoso crescimento espiritual. O salmista faz uma referência no Salmo 84, versículo 11, diz, porque o Senhor Deus, ele é sol, é bem verdade, e é também escudo, indubitável. E o Senhor dará graça, e dará também glória. E, portanto, não retirará bem algum daqueles que têm a promessa do Senhor sobre a sua vida, mas sobre aqueles que andam em retidão. Ou seja, santificados. O crente constante, ou seja, no jejum, na oração constante, e de preferência de madrugada, é claro, esse crente cresce espiritualmente. E, portanto, ele torna íntimo com Deus, e Deus pode falar em sonhos, em revelações, pode falar de várias formas. Porque, além do mais, pode acrescentar até os dons, até para essa finalidade, como disse. E até mesmo apenas uma singela condição, o discernimento. Mas a interação, o conhecimento daquilo que Deus quer com ele ou com ela. Encerrando aqui no Salmo, capítulo 25, versículo 17, o salmista diz, afinal, o segredo do Senhor é somente para aqueles que temem, aqueles que estão em oração, em comunhão, em santificação. É para eles, que diz assim na palavra do Senhor, que o Senhor fará saber, o Senhor interará, o Senhor entregará conhecimento. Que para isso existe, o Deus diz assim, a sua aliança, o seu pacto conosco. E as promessas, elas estão todas afinadas para aqueles que realmente têm essa audívia. Nós estamos vendo que a situação do momento é uma situação terrível. A perspectiva, ela quase que dá um parecer de zero. As tendências das quais estão crescendo a situação,
na qual só aumenta os problemas, só aumenta as enfermidades, as internações, a escassez da possibilidade de atendimento, que nos deixa bastante apreensivos. Mas o Senhor diz que para aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que estão a buscar o Senhor com frequência, para eles nenhum mal chegará à sua tenda. Mas se porventura alguém, por um momento, seja quais, até de vigilância, no sentido de não tentar a Deus, pode ocorrer. Nós tivemos mais de 100 casos na IBEP. Mas a prova que Deus está nesse parâmetro referido, que Deus curou. Praticamente quase todos. Tivemos perca? No ano de 2020, não. Mas o Senhor disse que 2021 é ano de justiça. Nós estamos vendo algumas ocorrências, alguns acontecimentos. Algumas coisas que nós não podemos meretizar, mas podemos citar a dor que nos dá, a dor que nos tira da condição de conforto, de perder pessoas maravilhosas, pessoas que nós amamos. Quem conhece o coração do homem, não é assim? É o Senhor Deus. E por isso o Senhor realmente tem permitido, e permitirá. Perderemos mais alguns, Erasto da Abiás. Mas o Senhor manda alerta. Acordar enquanto podem. Porque os dias são maus. Nós estamos nos aproximando do arrebatamento. Tem um estudo que será ministrado a nível de escola dominical breve e que fala sobre isso. A necessidade premente. E cada crente deva ter, porque o 2021, a IBEP será diferente, como vai ser dito. O crente já está diferente, está sendo dito. As coisas estão acontecendo diferente, nós estamos vendo. Nós estamos cercados. Existe algo que nós não podemos pronunciar por questões políticas? De ordem social e mundial, planetária? Por que não dizer brasileiro na política até, que não temos por que referir, não nos cabe, mas que temos que nos acuidar na vida de comunhão. Se você não pode ir até o Monte Horebe, fica de joelho na sua casa. Mas consagra a sua vida, porque na Manachuta e Melabacasa, é nessa consagração que você livrará do contágio, dará cobertura à sua família. E mais, o Senhor diz, eu tiro água da pedra, sou dono do ouro e da prata, é eu que abençoo os meus. Deus alimentou o povo de Israel no deserto, sem direito e possibilidade, porque eles não tinham condições de plantar. E por isso o Senhor realmente pôde fazer. Então Deus é que honra. O Senhor diz, Ele é dono da vida, mas também da morte. Ele é dono da redenção. Ele é dono da condição para nós regressarmos na possibilidade de conquistas e conquistas. Mas Ele é dono da condenação também. Cuide-se, se for realmente interessado. E eu creio que isso faz parte, que o amanhã cuidará de si mesmo. Fica então, Mexuim Melabacasa, essa condição de glória. Eu quero orar por você. Quero clamar a graça e a misericórdia de Deus, tanto para a cura, se porventura estiver com Covid, desempregado, problema de família, seja quais algum que esteja até encarcerado, que são membros da família, para Deus realmente resgatar pessoas na família que ainda não são crentes, para Deus alcançá-los, porque os dias estão findando. Temos que ser instrumentos, produzir fruto de arrependimento. Então eu vou levantar minha mão, se quiser, levanta a sua também. Onde você se encontra, seja onde estiver a família do Senhor. Oremos, Pai Celestial, abençoe espiritualmente. Exalta, grande Deus. Glorifica, meu Deus, edifica a tua igreja. Seja quais, meu, seja a denominação. Abençoa, meu Deus, exalta. Salva as vidas das quais nós interessamos, que está sendo conclamada, está sendo solicitada, Pai Celestial. Mas também, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abra as portas, escancara, meu Deus, exalta, dá vitória. Vitória, meu Deus, em relação à situação familiar, resolva a situação, meu Deus, desconforto, o desencontro, meu Deus, situações sociais, grande Deus, mas agora em especial, livra da pandemia, livra de contágio, Santo Deus. E se alguém estiver enfermo, meu Deus, com essa doença, cura agora, Pai Celestial, opera maravilha. Ou qualquer outro tipo de enfermidade, seja câncer, o que for, como o Senhor tem feito
Eu tenho visto testemunhos, centenas, não é, Senhor? Então opera mais uma vez e abençoa, Santo Deus de Israel, com essa graça maravilhosa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda aproveitando o momento, o ensejo, quero conclamar a todos os pais, mesmo aqueles que não sejam membros da IBEP, mas que queiram, interessem, está disponibilizado na mídia estudos que são dados por pessoas de alto nível, competência, pedagogas, e nessa dimensão, transmitindo conhecimentos bíblicos que são fantásticos, maravilhosos até. História de Davi, de Paulo, Pedro, Barnabé, de Silas, Filipe e Paulo. Aquelas histórias maravilhosas, e nelas a criança que poderia estar vendo uma terapia realmente de grande aproveitamento espiritual futuro, porque a criança até a idade da razão ela precisa. Ela, como eu sempre falo, que ela está a criança que não chega na idade da razão ainda está na idade judaica. E aliás, que é por isso que alguns podem até questionar quando nós transmitimos através de boneco, que assim é por sinal sinalizado como fantoche. A bem da verdade, a criança precisa de uma orientação que é direcionada. E no campo pedagógico, é lógico, a psicopedagogia ensina isso. E é direcionado, portanto, à criança, porque muitas vezes do aproveitamento em casa, nesse dia a dia, nesse cotidiano tão terrível, difícil, fica em casa, as crianças têm visto, às vezes, desenhos animados, que por mais interessantes que sejam, alguns são não muito bem aproveitáveis. São um pouco agressivos. E, às vezes, estimulando a criança a uma forma que não é viável. A Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, poder crescer, não desviar dele. Ensinamentos de quais, irmão? Até os 7 anos, principalmente, são ensinamentos de extrema necessidade, são primordiais. E, no entanto, esse programa que está sendo colocado, são vários que já estão na mídia. Acesse. Passe para suas crianças. Se há alguma dúvida, porventura, consulte a irmã Marilene, que é uma pedagoga que está em condições de comando, de direção, administrar e poder responder as suas perguntas, com certeza, no nível que necessitar. Fica então essa conclamação do pequeno céu, pastor, para que possamos ter as nossas crianças crescerem com o conhecimento da palavra de Deus de uma maneira bem primorosa. Por isso, então, eu agora deixo, encerrando com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.